Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Está conosco também aí no aplicativo nesta semana de Natal, né? O provocador filosófico Emerson W. Dias. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Você estava lá no Polo Norte, Emerson W. Dias. Você tem conversado com o Papai Noel? Quais são as novas aí que você traz de lá? Não falei com o Papai Noel. Aliás, eu acabei de ver aqui um meme maravilhoso, que é o Papai Noel conversando com o coronavírus. E aí o Papai Noel fala, parece que ninguém acredita mais em mim. E o coronavírus fala, eu sei o que você está falando. Essa é boa, hein? Muito boa. Até porque realmente o povo não está muito a fim de acreditar mais em coronavírus, não. Eu acho que o povo está meio... vou dizer o português claro aqui, de saco cheio disso, mas tem que se preservar, né? Não tem jeito, né, Emerson? Não tem dúvida. Mesmo que a pessoa saia, por exemplo, eu estava falando que eu fui agora aí final de semana, tal, fazer um passeio e tal, mas eu tomei todas as precauções, entrava nos lugares, né, álcool gel, máscara e tudo mais, então precisa tomar esse cuidado, né? Sem dúvida nenhuma, né? Estamos falando da vida humana, o que Sim. É de mais precioso e que deveríamos cuidar mais, né, e cada vez mais. É isso aí. E o que você traz pra gente aqui nessa segunda? O César já tá mandando também um abraço aqui pro grande Emerson W. Dias, sabe muito, minha fonte de conhecimento e saber é o Google da filosofia. César Carlos é sensacional. Renato, e a Sandra também tá te mandando também boa noite, viu? A Sandra também, a Sandra Svezia também, eu não tinha lido aqui. Boa noite também pra Sandra. Tá? Bom, e aí o que você traz pra nós nessa segunda? Renato, eu estava lendo esses dias o livro do Damásio, que é um pesquisador português, né, neurocientista e tal, que ele escreveu aquele livro chamado O Erro de Descartes, e ele traz ali elementos muito importantes em relação ao que se descobriu nos últimos tempos sobre o funcionamento do nosso cérebro, né, a fisiologia cerebral, enfim, tudo que a neurociência vem pesquisando e mostrando que a gente não é tão lógico, né, como Descartes dizia, né, que penso logo existo e tal, como a gente não é tão lógico. E, Renato, tem uma palavra ali que eu achei muito interessante, gostei dela, e acho que o nosso quadro tem que ser chamado hoje desta palavra, que é anosognosia. Olha, isso é difícil, hein? Anosognosia. Anosognosia. Ou anosognosia, né? Uma coisa assim. E o que significa isso? Rapaz, é a perda de consciência e negação sobre a própria doença e suas limitações. Eu achei isso um negócio fantástico. Inclusive tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando logo agora no começo da fala. Dessa questão da gente, né? O pessoal tá meio de saco cheio e tal, e acaba desacreditando das coisas. Essa palavra é usada o seguinte, que tem certos tipos de danos no lado direito do cérebro que deixa a pessoa paralisada do lado esquerdo do corpo, né? Então a pessoa sofre um dano ali no cérebro, na parte direita, e isso prejudica movimentos da parte direita do corpo. E os médicos, quando eles vão testar, né, os pacientes e pede para ele, por exemplo, pegar um copo com a mão esquerda, o paciente ele não compreende e também não consegue entender o porquê. Então ele não consegue explicar o que aconteceu ali. E aí ele alega muitas vezes que ele estava cansado, ou que ele não ouviu a instrução do médico, né? Ou que ele não sentia vontade para responder e tal, mas ele não reconhece que ele está sofrendo de uma certa paralisia do lado esquerdo do corpo, que é devido a esse dano do lado direito que ele teve no cérebro. Ou seja, em essência, a anosognosia, ela não é apenas a causadora da paralisia motora do indivíduo. Ela também é responsável pela incapacidade do indivíduo perceber que ele está paralisado. Olha que coisa fantástica e louca isso, Renato. Louca, total, hein? Que loucura. A pessoa não percebe, né? A doença faz com que ela paralise e ao mesmo tempo que ela não perceba que está paralisada. Olha, é uma perda de consciência
a perda de consciência do ponto de vista psíquico, que se materializa também no físico, né? É um negócio impressionante essa coisa de anosognosia. É uma perda de sentido completo, né, do indivíduo em relação à sua própria situação. Sim. E aí, eu acho, até Renato, a gente nem combinou isso, mas eu acho que tem um pouco a ver com essa sensação que todos nós estamos, de muitas vezes, né, de estar de saco cheio, porque tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que evitar aglomeração, não sei o quê. E muitas vezes acho que a gente acaba tendo um pouco dessa anosognosia, no sentido de não, muitas vezes no embalo ali, porque viu alguém, que ficou com vontade de fazer alguma coisa, saiu e tal, e acaba não percebendo, né, que nós estamos numa situação ainda de uma pandemia, que já matou, né, quase 190 mil brasileiros e mundialmente matou muita gente. Nos Estados Unidos vem batendo recordes e recordes, né? E mesmo que a gente saiba agora que tem uma vacina, a gente ainda não conhece a eficácia, né, total dessa vacina. Já temos casos detectados de pessoas que tiveram o coronavírus e agora, né, foram reinfectadas, ou seja, que era um caso que até então não se conhecia, mas agora a gente sabe que tem casos das pessoas que pegam pela segunda vez, né, o vírus. Então, é uma coisa ainda muito misteriosa para a ciência, misteriosa para os especialistas, né? Quantas a gente vê contradições dos próprios especialistas em relação a isso, porque eles não têm todo o domínio sobre a situação, e muitas vezes vai a gente lá que nunca estudou biologia, ciência, medicina, nada, e a gente acaba achando que a gente tem uma visão melhor, mais privilegiada do que aqueles que estão dentro do problema tentando resolver, né? Eu acho que de uma forma geral nós estamos quase que todos meio que com uma anosognosia, né? Acho que esse cansaço da pandemia vai fazendo a gente nem perceber que é o próprio cansaço da pandemia que faz a gente relaxar das medidas, enquanto a gente deveria estar cada vez mais, né, preocupado com isso, né? Eu acho que tem um estado aí de anosognosia em todos nós, de alguma forma. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, principalmente nesse momento. Eu tenho aqui, né, uma matéria que fala da região, por exemplo, do Brás, porque eu acho que o que tem de pior nessa pandemia, e que isso eu vejo que as autoridades de saúde pública desse país não divulgam, e que também não contribuem, não só não divulgam, mas também não contribuem, que é o seguinte, é a aglomeração. Porque eu acho o seguinte, eu não sou especialista, não sou nada, né, no que diz respeito à medicina e tal, mas eu entendo, já conversei aqui com vários médicos especialistas e tal, que eles dizem o seguinte, a questão da aglomeração em local fechado é o que tem de pior numa pandemia. Que é você respirar o mesmo ar dessas pessoas, né, e ali tem um infectado ali no meio de 20, são os 20 que vão se infectar. Tá certo? Ele pode não vir a desenvolver a doença, mas ele vai se infectar ali de alguma maneira. Tá certo? Pois é. Então, o que acontece? E aí eu estava vendo hoje, por exemplo, no Brás, as fotos, as imagens, as matérias, uma loucura hoje a região do Brás. Se você vê, você não acredita. Parece que que está tudo normal. Aglomeração, congestionamento, aquela loucura. Bom, o que eu quero dizer com isso? Aglomeração que tem de pior, porque você, por exemplo, se você sair da sua casa, você pegar seu carro, é claro que as pessoas também não têm carro, assim, vou dizer, na média, ela tem que pegar ônibus lotado, e também é um outro complicador para trabalhar, não é isso? Tem que pegar ônibus lotado, tem que pegar metrô, tem que pegar trem. Como é que as pessoas se protegem dessa maneira também? Né? Então eu acho o seguinte, eu acho que tem hora que também o brasileiro, principalmente, ele meio que sabe, eu vou falar uma outra coisa, que aperta a tecla F, para não dizer outra coisa, porque ele fala, se os governantes desse país, ou ele sai do emprego e vai morrer de fome, o que ele faz? Né? Porque transporte público é lotado. Se ele precisa ir pegar o trem, para pegar ônibus, para pegar metrô, aqueles saguões, né, o saguão, que eles vão também lotado. Quer dizer, como que o cara vai também... Como é que a gente resolve esse problema? Até hoje, pelo que eu vi, as autoridades não conseguiram resolver esse problema. Sim, né? Não resolvem e muitas vezes não dão exemplo também, né? E de comportamento. Então acaba isso levando as pessoas a fazerem mais coisas, né? Eu acho, por exemplo, você tocou no ponto aí importante da aglomeração. Esses dias eu estava vendo lá uma pessoa no Facebook
né, se orgulhando porque ela não usava máscara, né, enfim. Então eu acho, diante de tanta incerteza, as únicas quase certezas que nós temos, né, ou uma razoável certeza que nós temos, é usar máscara, lavar as mãos e evitar aglomeração. São as 3 coisas que, de alguma forma, até agora, né, e se daqui a pouco provar que isso não é eficaz, no mínimo é um ato de segurança e um ato de respeito de você para com a outra pessoa quando você está no ambiente público, né? E as pessoas acabam abrindo mão dessas coisas. Por quê, Renato? Porque o risco, ele não é necessariamente uma coisa que se materializa, né? Quando você fala assim, olha, se você andar na Paulista 11h30 da noite, com o celular na mão, você tem um risco de 20% de chance de ser assaltado. Beleza. Significa que você tem um risco, não significa que você vai ser assaltado. Exatamente, sem dúvida. Tanto é que você pode andar na Paulista todos os dias esse horário e nunca ser assaltado. Assim como você pode andar uma única vez e ser assaltado. Por quê? Porque o risco é um pedaço quantificável da incerteza. E é a mesma coisa a ideia do coronavírus, da contaminação. Você tem o risco, só que o risco nem sempre ele se materializa. Mas quanto mais você se expõe ao risco, maior aumenta a chance de você se contaminar. Então o indivíduo acha que porque ele foi numa festa semana passada, ele foi andar de metrô essa semana, ele foi fazer compra na 25 de março, e depois dessas 3 eventos de risco, ele não se contaminou, ele já começa ele a acha duvidar que ele é um super-homem, da, né? possibilidade de ser. Ou seja, isso é pura anosognosia. Por quê? Porque o risco é uma possibilidade, não é uma realidade que irá acontecer. Só que quanto mais você se expõe ao risco, mais chances você tem, né? E o César falou um negócio interessante aqui também, é que tem 90% dos políticos brasileiros também que acho que sofrem desse negócio aí, porque são todos incapacitados de ver o problema do nosso país, né? Do anosognosóvia, né? Verdade. Estão dentro da situação e não conseguem ver que estão dentro da situação, né? E que poderiam se comportar e agir de forma melhor. Com certeza. Muito boa também aqui o comentário do César, gostei. O Emerson, qual que é a frase do dia? Renato, é uma frase, eu acho que nesses momentos de grande incerteza, ninguém tem fórmula mágica, não adianta você achar que o camarada que falou isso, amanhã ele não pode dizer, fica todo mundo confuso. Então a gente tem que se guiar por princípios e não por regras. Então a frase é o seguinte: nunca se guie por fórmulas. Elas podem até te dar algum resultado. Guie-se sempre por princípios. Eles te darão sentido. Então eu acho que a gente tem que se basear em princípios. Princípio do bem viver em comunidade. Então, será que a máscara de fato é eficaz? Não sei, tenho dúvidas. Mas estou em comunidade? Use. Né? Lave as mãos. Né? Evite o máximo possível a aglomeração. Por quê? Eu não sei a regra, se funciona ou não funciona. Mas no princípio, que é a preservação da vida humana, aplique e use. Acho que se você pensar no princípio da vida em comunidade, faça essas coisas que são básicas, né? Que não são regras, mas são baseadas em princípios e que certamente irão ajudar a todos. Sem dúvida. Muito bom, Emerson. Deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segunda-feira no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Bom, como é Natal aí, né? Sexta-feira e tal, e semana que vem provavelmente nos falaremos, né? Antes do Ano Novo. Enfim, um Feliz Natal para você e toda a sua família. Feliz Natal para você, Renato, para todos os nossos amigos da Rádio Trianon.